bem, estudo da lição número 2, a parte de domingo, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Jesus gostava de estar perto das pessoas, estar ajudando as pessoas, libertando do sofrimento, curando as enfermidades. E quando ele chegava numa região, ele só saía quando as pessoas fossem atendidas. Por isso, quando ele estava junto ao mar de Tiberíades, ele subiu no monte, viu muitas pessoas se aproximando dele e testou Filipe, o seu apóstolo, seu discípulo, dizendo, vamos dar comida para esse povo? E Filipe disse, Senhor, 200 dinheiros não vai dar para alimentar, é muita gente. André disse, Senhor, o que nós temos aqui é apenas um menino, um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus disse, tragam-me esses pães e peixes, mande o povo se assentar. Os discípulos mandaram o povo se assentar, Jesus deu glória a Deus e começou a distribuir os pães para os discípulos. Algo assim inenarrável, uma coisa sobrenatural. Quanto mais os discípulos pegavam das mãos de Jesus, mais o alimento se multiplicava. E ali naquele momento, as pessoas ficaram impressionadas. Por isso, Ellen White escreveu o seguinte, jamais alguém veio ao nosso mundo com uma missão de graça e amor tão infinito como Jesus Cristo. Jamais alguém foi tratado tão mal por pessoas caídas como Jesus foi. Isso está no livro de Deserto das Nações, página 325. Por isso, Jesus Cristo, ele se tornou o pão do céu. Ele disse, eu sou o pão do céu. Na pergunta número 1, existe um paralelo que devemos estabelecer. Quando Jesus ele multiplicou os pães, estava na Páscoa. E a pergunta é, que paralelos existe entre a multiplicação dos pães que Jesus fez com a missão de Moisés libertar o povo? Aqui o texto de João capítulo meia dúzia diz o seguinte, depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e a Páscoa dos judeus estava próxima. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para essas pessoas comerem? Mas Felipe dizia, Senhor, 200 dinheiro não seria assim necessário, ou seja, não bastariam para que cada um tomasse um pouco e comesse. E um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para essa grande multidão? Jesus disse, mande o povo se assentar. E assentaram-se todos, os homens todos e as mulheres, em número de quase 5.000. E Jesus então começou a distribuir os pães e peixes entre os discípulos que passavam para as pessoas e que comiam de forma igual. E comeram tanto que, quando estavam saciados, Jesus disse, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E eles recolheram e foram 12 cestos cheios. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus havia feito, disseram, esse verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Então a pergunta é, que paralelo existe entre a multiplicação dos pães e a missão de Moisés libertando o povo? Como existe semelhança entre Jesus multiplicando os pães e Moisés libertando o povo e dando o maná para o povo? Resposta, alguma semelhança entre Jesus e Moisés são, Jesus multiplicou os pães na época da Páscoa, fazendo lembrar Moisés orientando o povo na época da Páscoa a cozerem uma ovelha, um cordeiro e comerem com ervas amargas e pães sem fermento no momento da libertação. Foi a chamada o jantar da Páscoa. Eles comeram à noite e então se prepararam para a libertação. Essa é a primeira semelhança. Jesus dando o pão, Moisés orientando para que o povo comesse a Páscoa. Depois, Jesus orientando a multidão que se assentasse para comer e Moisés orientando o povo para colherem o maná e assim terem a fome saciada. Segundo paralelo, Moisés subiu ao Monte Sinai para receber orientações para passar ao povo. Jesus subiu ao monte e ali ensinava aquele povo. Moisés era um profeta e Jesus era o mestre dos profetas. Moisés libertou o povo do Egito e Jesus libertou a humanidade do pecado e da escravidão do diabo. A proximidade da Páscoa fez Jesus executar o milagre da multiplicação e se tornar uma espécie de provedor. Moisés no deserto se tornou aquele que conversava com Deus a favor do povo. E Jesus, no deserto, ali junto ao mar de Tiberíades, Jesus mostrou que ele também era o interlocutor entre Deus e a humanidade. Moisés se tornou uma espécie de Messias
libertando o povo. E Jesus se tornou uma espécie de Moisés, conduzindo o povo para Canaã celestial. Dessa maneira, Jesus se tornou um libertador. O pão alimentava, mas o provedor do pão, libertava as pessoas. O pão alimentava e o provedor do pão libertava as pessoas. O maná alimentava, mas Moisés guiava o povo na direção de Deus, na direção da terra prometida. Henrique era um jovem que na pequena ilha francesa de Guadalupe, ele chegou perto de uma reunião ao ar livre. Um homem pregava. Ele escutou aquele homem amparado, segurando em uma palmeira. Não sei como Deus age em pessoas assim, mas o Espírito Santo penetrou naquele cérebro anestesiado pelo álcool. E Felipe, em seguida, adormeceu. Quando ele acordou, ele imaginou ter sonhado, mas ele pensou, não foi um sonho. Eu ouvi um homem falando. E ele então se conscientizou de que deveria mudar de vida. Ele lutou muito, pediu muita força a Jesus. E Jesus Cristo libertou Henrique, se tornou um missionário que levou milhares de pessoas aos pés de Cristo. Assim, Jesus se tornou o libertador da humanidade. Como Moisés se tornou o libertador das pessoas que estavam presas no Egito. Que Deus nos abençoe. Que a nossa libertação seja um motivo de júbilo e de agradecimento ao nosso Pai Celestial. Ele provê o alimento espiritual para a nossa vida através de sua palavra e provê a libertação do pecado. Possamos nos sentir livres e assim transmitirmos essa mensagem de libertação a outras pessoas também. Deus abençoe a todos. Amém.